produção do açaí, não só a produção do açaí, mas todas as vidas que tem desde o agricultor que trazem mais vidas. Então a gente faz esse movimento da cidade, né, com as ilhas, com toda a questão das ilhas também, que trazem seus produtos para essa área, né? E aí a gente observa essa nossa relação com o rio. Primeiramente, essa nossa relação com o rio, ela é uma relação bem complexa. Se a gente for parar para perceber, a nossa relação com o rio, ela é uma relação bem complexa. Belém, ela é uma cidade cercada de rios, porém a gente não liga para eles. E quando a gente liga para eles em locais aonde? Locais turísticos, né? Mas, por exemplo, o rio também passa ali no Guamá, o rio também passa ali na área ali pelo telégrafo, e a gente não observa esse rio. E faz o quê? Pega esse rio, então joga lixo, né? Joga várias coisas. Então essa nossa relação perversa com o rio, né? Mas o rio, ele serve para toda essa questão ribeirinha, né? E para toda a nossa cidade também. Ele é um bom espaço de lazer, né? E também deveria ser usado o quê? Como vias de transporte, né? Bom, outra coisa também que a gente precisa saber aqui dentro da Feira do Açaí é toda essa outra relação que a gente tem com o rio, mas também essa relação das vendas, né, que ocorrem aqui também nessa área, né? E além dessas vendas, a gente precisa também saber da relação cultural. Para essa relação cultural, eu vou pedir para o Luan falar. O Luan é nosso carimbozeiro. Então ele vem para cá, então aí tem várias outras coisas, né, Luan, também que ocorre aqui na Feira do Açaí. Bom dia, gente. Pois é, como o Jonathan me falou, eu sou carimbozeiro daqui do grupo, toco carimbó, né? E a Jair lá de Marapanim. E estudei na geografia a questão do carimbó, né? Trazer aspectos geográficos para a manifestação do carimbó. Aqui na Feira do Açaí, primeiramente, eu vou falar do carimbó, mas aqui tem uma manifestação, que é a manifestação do samba também. Aqui a Feira do Açaí, ela tem essas relações culturais, assim como a comercialização do açaí e outros produtos, é uma manifestação cultural, né? Nós temos que considerar que é uma manifestação cultural, né? Porque se nós vamos falar dos aspectos imateriais, a Feira do Açaí, a forma de vender, todas as relações aqui envolvidas são relações culturais. E o samba, né? O samba e o carimbó, que aqui estão presentes, faz essa relação com a Feira do Açaí, com esse espaço. Tem um processo de territorialidade aqui. E primeiramente o samba, que é organizado pelo grupo chamado Fé no Batuque, eles organizam, se eu não me engano, toda sexta-feira uma roda de samba, né, dedicada a São Jorge, que é um padroeiro também dos sambistas, né? Então você vai ver sexta-feira à noite aqui essa Feira do Açaí lotada de pessoas, além dos comerciantes do açaí, mas também de pessoas que vêm para escutar o samba, né, para tocar, para dançar, né? E também tem um carimbó, né, o carimbó da Feira do Açaí, como a gente costuma dizer, o carimbó no caroço, né, que é uma manifestação cultural que já vem da década de 90, porque eles caíam, o pessoal aqui que a gente chama, eles desciam para a Feira do Açaí, o pessoal que vem lá da Praça da República. Alguém já viu o batuque da praça, o carimbó da Praça da República lá? Alguém já presenciou? Então o pessoal que vem da Praça da República, primeiramente caía pro Feiro Peso, mas aí depois eles vieram pra cá, na década de 90 isso. E aí eles decidiram fazer uma roda de carimbó, né, conhecido como, né, o Batuque da Feira do Açaí. E hoje em dia, todo domingo, né, tá tendo o carimbó, que a gente chama o carimbó no caroço. E já faço convite para vocês, amanhã vai ter carimbó aqui. O carimbó da Feira do Açaí. Por coincidência, falando aqui, vai ser o grupo que eu toco, né? Um grupo que eu fundei, que é o Trio da Mata e Sua Fauna. A gente vai tocar carimbó a partir das 4 da tarde e vai até umas 10 horas da noite. Sintam-se convidados. Então, justamente como o Jonathan falou, temos a relação da comercialização do açaí, né? Mas também temos a relação com as manifestações culturais musicais, né? Então a gente vai chamar desse processo de multiterritorialidade, né? Vários agentes atuando no mesmo espaço. Obrigada, Jonathan, Luan. Então, gente, primeiro o açaí, né? Eu vejo que tem o pessoal de fora aí, né? Paraense não toma açaí para ir para academia, em primeiro lugar.
né? Porque tudo depende, a forma como nós consumimos o açaí, né? Que é com a refeição ou na sobremesa, com farinha, de tapioca, de mandioca e açúcar. Aí o caboclo diz, não tem as condições, né? E o açaí, ele representa realmente a nossa identidade. Eu digo que essa área de Belém, das ilhas, Marajó, seria o que os franceses chamam do terroir do açaí. A forma de produção, de extração, de consumo. Se vocês forem tomar açaí lá em Manaus ou Santarém, já é completamente diferente. Se for aqui para o Nordeste do Pará, já é completamente diferente, né? Que tem a ver com essa questão mesmo, né? Desse nosso açaí aqui de várzea, desse movimento da água diário, né? O período de maior, da safra do açaí, o período da entre-safra, esse período agora começa a chuva, começa a encarecer o açaí, porque, né, nós vamos ter essa entre-safra. E aí, a mundialização do açaí, a globalização do açaí, tem consequências perversas para quem consome, né? Eu me lembro, na década de 70 e 80, se falava assim, o açaí é a comida do pobre, né? Hoje, um litro de açaí, dependendo do período, dependendo de onde você compra, é muito mais caro do que um quilo de carne, né? Então, o açaí, dependendo se você compra na periferia, dependendo se você compra no supermercado, onde você toma, ele pode ser entre 10 e 50, 60 reais. Se ele é fino, médio, grosso, papa, né? Então, é lógico que tem toda essa questão e a necessidade de fazer projetos, tanto para o manejo, né? Como também o manejo na área de várzea, mas projetos de plantação mesmo do açaí, né? Para dar suporte para essa demanda nacional e internacional, né, do açaí, e a demanda local também. Mas ele é um produto, evidentemente, né, que nos representa, e a forma de consumir mesmo o gosto do açaí, eu sempre digo, jamais saberás o que é açaí se não experimentar o açaí em Belém do Pará, né? Porque fora daqui, da feita que ele é congelado, ele muda o gosto, já é completamente, ou se mistura com fruta, que não é a nossa, né, a nossa cultura, ou se mistura com granola, que não é a nossa cultura, pode até ser mais saudável, mas não é a nossa cultura, né? Evidentemente, a gente não vai negar que é mais saudável, evidentemente, mas tem toda essa questão cultural da identidade com o açaí. E aqui, qual é a melhor hora para vocês virem aqui para ver essa feira? A partir da noite, de madrugada, 11, meia-noite, vocês vão ver aqui os paneiros chegando do açaí que vem aqui das ilhas de Belém, dos municípios ribeirinhos próximos, né, da Ilha do Marajó, municípios aqui do Tocantins. E aqui seria essa área da Bolsa do Açaí, né? É onde os mais de 3 mil pontos que existem na cidade vêm comprar o açaí, os supermercados, e vem também as geleiras que vão levar aqui também o nosso açaí. Mas é o melhor horário, né, para a gente vir conhecer essa relação da mercantilização quando o açaí chega in natura aqui. E aqui, gente, é um ponto estratégico, né? Nós estamos entre a Fortaleza, 1616, e estamos ali com o Ver o Peso. Então a gente tem a Fortaleza e o Ver o Peso, com a data lá, 1627, porque a necessidade de se criar uma casa do haver o peso, né? Tudo que entrava e saía da região. Os mercados não são dessa época, os mercados são novos, são da Belle Époque, início do 20, né? Aí o momento que circulou, uma parte desse dinheiro que circula em Belém, que vai ser feita a reforma da cidade pelo Antônio Lemos. Sabemos que também, nesse período da Belle Époque, a borracha não vai enriquecer a região, porque não vai circular dinheiro na região, vai ser o regime baseado no aviamento, na verdade, né, de uma semi-escravidão. O pouco que fica está nas pontas, onde estavam as casas aviadoras, as casas comerciantes, né? E o Ver o Peso, então, começa a se constituir lá no século XVII, essa feira. Era uma área alagada também, né? Então a gente vai ter todo o processo de aterramento. E os mercados só no final do XIX e no século XX, de peixe, de carne, só lá da beira, né? E é esse grande complexo. Já convido vocês para o roteiro do Ver o Peso, aniversário de Belém, tá? Então ele sempre vai acontecer lá no último domingo de março. Não me lembro a data agora. Último domingo de março, aniversário do Ver o Peso. Quem está vindo a primeira vez aqui? Quem está vindo a primeira vez aí, levanta a mão.
No roteiro. No roteiro. E na feira do açaí, quem está pisando a primeira vez na feira do açaí, levanta a mão. Pronto. Isso é significativo, né? Mostra também a importância desse roteiro, porque nós moradores não conhecemos a cidade, às vezes até por medo de circular, né, na cidade. A gente vai falar disso ao longo também desses problemas da nossa cidade. E a gente tem, como em outras cidades, mas aqui são bem gritantes. A questão do lixo, a gente vai, né, já está vendo aqui, vai ver andando pela cidade, a questão da violência urbana, a questão da circulação, nos faz crer que temos que pensar educação patrimonial com educação ambiental, e temos que pensar que não é um problema só do Estado, é um problema nosso também, como é a nossa relação com a cidade, né? Eu sempre digo, você joga lixo dentro da sua casa? Não, porque ela é minha. Bom, então temos que fortalecer a relação de pertencimento. Se é aquela praça, se esses prédios, né, se o peso é nosso, eu também não devo jogar lixo. Se o rio, né, se essa baía é nossa, qual é a nossa relação que nós temos com o rio, com nossos garapés? Isso é importante também. Cobrarmos do Estado, olha ali o Astor. Tá? Estão descendo? Eu quero dizer para vocês da importância daqui também, esse diálogo que a gente tem dessa transição dessa cidade colonial para a cidade francesa, né, que é do período da Belle Époque. Então, o que vocês vão encontrar aqui como elementos que vão representar esse momento do planejamento dessa cidade da Belle Époque? Alguma coisa que vocês podem sugerir? Principalmente a Praça do Relógio, né, com os postes, a Praça do Relógio, especialmente com os postes em Art Nouveau, de fabricação francesa, assim como tem na Praça da República, fabricação francesa, os postes que estão ali aos arredores da Estátua de Marianne, que é a única estátua da liberdade grávida em todo o planeta, exposta a todo mundo. Isso, então vários elementos da Belle Époque, mas aqui, isso que você falou está certíssimo. Mas aqui mesmo na Feira do Açaí, que elementos estão desse período? O piso, a linha do bonde, né? Porque essa aqui foi feita lá na primeira gestão do governo Edmilson, você na década de 90, que ele tentou fazer o bonde turístico aqui, né? Mas existia a questão do bonde também, né? Representa a esse prédio aqui, à esquerda que eu estou apontando aqui, onde estão os urubus. O que vocês imaginam que seja? Primeiro necrotério de Belém. Primeiro necrotério de Belém, início do século XX. Vamos pensar que Belém era só o bairro da Cidade Velha, o bairro da Campina, Reduto. Começava a crescer, né, para Batista Campos, para o Marizal, os bairros mais pobres. A Belle Époque, gente, esse momento que embeleza o centro, mas também aonde os de mais baixa renda, os pobres, vão ser expulsos para a periferia. Começa o início da ocupação dos nossos canais. Leia-se Jurunas, leia-se Condor, leia-se Guamá, leia-se o Marizal, que Doca ali era pobre, a parte baixa do Marizal, leia-se Telégrafo, né? Então, esse momento acontece na Belle Époque também, que a gente tem que pensar essa contradição. É o embelezamento do centro, né? A população de alto padrão construindo casarões, mas é também a população pobre sendo expulsa. E inicia esse processo de ocupação desordenada também. Nós temos em torno de 13 a 14 bacias, né? Eu acho que hidrográficas na região. Garapés, pequenos rios cortando, né? No caso, a cidade de Belém, essa ocupação desordenada. Isso vai explodir com o quê, gente? Com os grandes projetos, década de 60, 70, a população que vem para os grandes projetos, libera dos grandes projetos e vai para as cidades. Ou vai para o campo, ou volta. E Belém, com a acessibilidade das rodovias, né? Então, se vocês olharem, a população de Belém, ela explode, década de 70, 80, e o início de uma periferização, né? Aqui o meu colega, professor Sancler, fez a tese de doutorado justamente sobre essa questão, cadê o Sancler? Sobre a expansão a dispersão da metrópole, né? Em direção, no caso, à BR, né? E em direção também a Icoraci. É o momento que nós temos. Então, falar de patrimônio e história na cidade é muito importante, mas nós temos que entender que cidade é essa. Eu sempre digo, na hora de dividir os recursos,
né, seja de qualquer gestão, município, estado, e a gente vê isso, cultura, patrimônio e turismo está em último lugar. Porque muitas vezes tem questões muito mais graves. Você tem saneamento, 80% dessa cidade não tem saneamento básico, né? Você tem uma pobreza urbana, questão da geração de renda. Então, nós não estamos falando de uma cidade europeia ou uma cidade americana. Então, a gente vai ver que essa luta pela preservação do patrimônio, da cultura, pensar na questão do turismo na cidade, ela é muito maior e ela é transversal a todos esses setores, né? Eu sempre digo para os colegas do turismo, não adianta só colocar infraestrutura na cidade. Você tem que preparar as pessoas na cidade para receber. Você tem que preparar em termos de qualificação profissional também, né? Você tem que conversar com essa questão, né, de quem cuida do lixo, do saneamento, né? E o próprio centro histórico, vocês vão ver, nós vamos andar, nós temos uma área de ocupação desordenada dentro da área tombada. Nós vamos passar lá perto, a gente vai ver. Do lado da Igreja do Carmo, que é o Beco do Carmo. Ali é a área tombada, está na área tombada. Está entendendo? Então, o que é discutir patrimônio numa cidade com problemas socioeconômicos graves como o Belém do Pará? Então, para alertar vocês, que não adianta só discutir patrimônio, turismo, cultura, como se fosse tudo isso fora do contexto da cidade. Nós vamos estar circulando aqui, vocês vão reclamar do cheiro, do lixo, vão reclamar que na pandemia aumentou ainda muito mais a população de rua, pelas condições socioeconômicas, né? Então eu vou estar lá falando do Teatro da Paz, tem um bocado de gente morando aqui embaixo do Teatro da Paz, entendeu? Então nós não podemos colocar isso para debaixo do tapete, são questões que nós temos que discutir. Para isso é importante dizer que hoje nós temos associações na cidade. Há 15 anos atrás nós não tínhamos essa perspectiva. Hoje nós temos na Cidade Velha a Civiva, que é pela a Dulce Rosa, que faz ações só na Cidade Velha. Tem a APBEL, Associação dos Amigos do Patrimônio de Belém, que eu participo, que fica vigilante, né? Por exemplo, aqui no Bixaramatá, que é um prédio que fica aqui na esquina, né? Tinha um projeto para se reformar no shopping center. A APBEL foi lá, interviu. Zero peso, é preciso reforma? É. Há 6 anos atrás houve um projeto para ser discutido o zero peso, mas queriam engraçar o zero peso, né? A população, a APBEL, junto com os trabalhadores, entrou no Ministério Público. Olha, tem que reformar, mas não pode ser assim, né? Tem que discutir com os trabalhadores, né? Temos um fórum de entidades em defesa do patrimônio no Brasil, no qual no Pará eu coordeno, junto com a professora Aurileia Belém. Então tem diversas... Tem o Circular, conhece o projeto Circular? Que acontece abril, junho, agosto, outubro, dezembro, primeiro domingo. São os ateliês abertos, são os museus abertos, tem o roteiro geoturístico, nós somos parceiros, né, desse Circular. E que esse fórum, o Circular, acabou criando um fórum circular que discute a cidade, discute o centro histórico, né, discute os problemas, faz propostas. Então, se vocês disserem, como é que eu posso ajudar? Tem diversas associações e fóruns hoje discutindo a cidade que vocês podem incluir. Mas vocês têm que pensar também, no meu trabalho, em casa, na escola, na universidade, né? Porque é o nosso papel, então, de discutir a questão da cidadania. Nós somos cidadãos e moradores dessa cidade. Então, discutir patrimônio e cultura é discutir a cidade como um todo. Isso é importante dizer.